E chegamos, gente, chegamos no nosso próximo país, que é o que vocês viram aí no É título. isso mesmo, chegamos na Tailândia. Do nada. Do nada. Por quê? Porque tínhamos que fugir do frio. Estava ficando frio e do nada decidimos e compramos a passagem e viemos pra cá. Foi bem de supetão. Como é que foi a imigração, né? Acho que vale a pena falar. Olha, a gente saiu da Geórgia pra cá, o voo foi longo, paramos na Índia, depois pegamos outro voo pra cá. Foi muito tempo de viagem, não sei, umas 11 horas? Ao todo, Umas 11 horas de viagem, estamos aqui do outro lado do mundo, quase voltando pro Brasil ao contrário. A imigração foi tranquila, mas a gente precisou passar num posto de saúde, porque como o nosso passaporte é da América do Sul, precisa da vistoria de febre amarela e tudo mais. Não mostramos o certificado de febre amarela, provavelmente porque a gente não veio do Brasil agora, mas é isso, sempre ter a certificação da vacina contra a febre amarela tem que ter. em mãos para viajar. Para onde quer que você for, é melhor que você leve. Tem que ter. A mulher lá da área de saúde só perguntou de onde a gente veio, há quanto tempo a gente estava lá. E aí assinou lá o papelzinho e nos deu. A gente apresentou na imigração. A mulher da imigração, para mim, perguntou por quantos dias a gente ia ficar. Quantos dias eu ia ficar. Eu, bom, uns 30 dias inicialmente. Para a Rebeca ela não perguntou nada, mas por padrão eles carimbam 90 dias para quem tem passaporte brasileiro, tá? E não precisa de visto. Não precisa de visto. Então, chegamos aqui, é isso. A gente está despreparado. Não sabemos de nada, não pesquisamos nada, vamos fazer isso ainda. Mas primeiro passo, como sempre em todo o país, é conseguir um dinheiro daqui, que eu sei que é baht tailandês. É o bar tailandês. E vamos atrás de sacar esse dinheiro para chegar no nosso hotel e depois a gente vê e fala mais com vocês. Tô feliz! Tá 3.000 e pouco. A taxa parece ser 220. Que dá 6 euros. Caríssimo! Passa Não. pro próximo. Não tiramos dinheiro. Não tiramos dinheiro que aqui tá caro. Eu quero sentir o clima. Ixi! Eita, saí em Recife. Nossa, que bafo quente! Misericórdia. Era isso que você queria? Era isso que eu queria, mas foi surpresa. Nossa, meu, mesmo que sair em Recife, calor demais. Aqui eu tô acostumada, essa calça aí nem serve pra aqui. Então, deixamos o aeroporto pra trás, vamos procurar. Aonde é que o Bolt vai poder nos pegar? Já baixamos o aplicativo, já tínhamos o aplicativo Bolt, ele funciona aqui também. Pelo menos isso a gente pesquisou. A gente é louco, mas não é tanto assim não. Compramos o internet, por exemplo, lá da Geórgia, já para utilizar aqui. Pelo menos 1 GB, a gente comprou um eSIM online mesmo, só para a gente chegar e já ter como pesquisar qualquer coisa, como buscar um Bolt, por exemplo, porque vai que aqui o Wi-Fi free não funciona e sei lá, né? E os chips no aeroporto geralmente são mais caros, então a gente deixa para comprar na cidade. Digo, eu fiquei sem voz. Poxa, o que aconteceu? E também pesquisamos quais são o tipo de transporte. É bom sempre dar uma pesquisada básica. Se você não for muito de pesquisar, é bom pesquisar pelo menos como eu saio do aeroporto e chego até onde eu tenho que chegar. Isso é bom, pra não ter que depender apenas de táxi. E eu tô com fome, cansada, suja. Também. É só pra não ser eu aqui a sujinha, né? E quero chegar logo em casa. O aeroporto é bonitão e grande, super moderno. A gente andou que só naquelas esteirinhas automáticas. E agora vamos esperar o Bolt para chegar em casa. Na Tailândia agora, no calor. Melhor.
Ih, chique essa entrada, gente. Olha só. Tem peixinho. Entramos por aqui. Sim, parece que eu tô no spa. Passaporte? Passaporte. Eu acho que tá contigo, eu acho que tá, né? Parece que eu vou fazer massagem no spa. 600 e? O que eu fiz? Oxente, tá se assaltando, né? Está com asinho. Olha, uma cozinha, um quarto, um escritório, uma sala e um banheiro. Top, hein? Depois a gente mostra mais. Olha só, então este é o nosso AP. Já abrimos aqui, não, desespero, procurando um passaporte. Mas estava aqui, graças a Deus. Então temos aqui uma sala, olha, com um sofá. Legal, hein? Uma mesinha, tipo um escritório, um bom ar-condicionado, tá gelando bem. Uma cama. Armário com roupa. Rapaz, poxa. Maria. Olha, tem outro aqui, outro escritório aqui. Com telefone e um tamanho. Tem que tomar um banho pra fazer jus aqui. Esse lugar tem algum. Aqui a TV. Aqui é o banheiro. A banheira. Olha, chique. Estou achando tudo chique. Outro espelho. E aqui tem uma cozinha. É tipo um hotel flatzinho. Tem um fogão. Pia, micro-ondas. Rapaz, tá melhor que muitos lugares, hein? E aqui, sapatinho. Quanto é que a gente tá pagando aqui? Eita, ele não lembra. Estamos pagando 49 euros a diária, com direito a café da manhã, com direito à limpeza todos os dias, com direito à piscina e academia. Eita, poxa, foi bom. Não é os baratos que a gente vê por aí pela Tailândia nos vídeos. Foi bom. Pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de sair é nos familiarizar com algumas palavras, né? Só que tá complicado, velho. Bom dia. A gente tem que falar. E aí tu fala, amor, tu repete. สวัสดีตอนเช้า Sawadni pan tchau. Bom dia. Bom dia. Agora tenta falar pra ver se ela pega. Vai. Sawadni pan tchau. Good morning. Agora tenta o lá. Sawadni. Hello. Tô sabendo. E como era obrigado? Sei não, já Eu também esqueci. já esqueci. Então. Thank you. ขอบคุณ ขอบคุณ Khop-kun. Khop-kun. Vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Khop-kun. Muito bem. Seguindo na luta. Sawadni, pan, tchau. Khop-kun. Primeiro dia, a gente tá super empolgado, gente. Vim num restaurante só assim de ramen, a gente já tá... Eita! Passar na frente de uma casa de massagem.
Estamos os típicos turistas desse primeiro dia. Ai, tá chegando as comidinhas, as primeiras comidas. Pedimos um monte de comida, porque a gente tá morrendo de fome. Ai, gente, olha tudo que a gente pediu. Pedimos isso, ainda falta um pãozinho, um baú. Pedimos isso, pedimos esse tamanho de ramen, essa bebida. A Minta subiu pra procurar um chip pra gente. E eu tô aqui, tô tentando esperar, mas eu já não me aguentei não. Já belisquei esse. Ele chegou e comeu também. A gente comeu aqui, ó. Ramen e pudo. Aquele monte de prato e a bebida deu 30 euros. Foi bom, foi a primeira vez. Assim, foi o primeiro que a gente viu. Foi o primeiro, né? Aquilo tudo. E logo de frente tem isso aqui. Primeiro dia a gente pode errar, né? Primeiro dia a gente se permite fazer escolhas erradas. Um Red Velvet. Um chocolate. Olha, tem... Uns 3. É pequenininho, é tipo um mini, ó. Custa 17 bar pra você provar um pequenininho. Ai, tem aqui um chocolate. Olha, vamos pegar um desse, mas tem macarrão também. Tem coisa de Oreo. Tem biscoitinho. Tem muita coisa. Ó, tem vários doces aleatórios que a gente tem que ir ao decorrer da estância aqui pegar, porque tem condições. Se eu queria mesmo era esse tiramisu aqui, parece bom. Ó, então vamos pegar um desse. E o terceiro? De vaquinha ou de strawberry? Pega de vaquinha, já tem o Red Velvet. De vaquinha. Oh. O de vaquinha. Pronto? Pronto. Simbora. Devolve. Cash only, a gente não tem dinheiro. Vamos pegar dinheiro então. Pulamos um passo, né? Pulamos o primeiro passo do dinheiro, então vamos procurar. Eita, desculpa aí. Bom, procuramos em vários ATMs, em vários caixas, e todos cobram uma taxa de 6 euros. Então a gente vai aumentar a quantidade que vai sacar para não ter que sacar outra vez também 6 euros. E vamos ter que sacar, porque não tem dinheiro, né? Eu nem sei como é a carinha do dinheiro daqui. Vamos ver. Vem dinheiro. Oxe, veio tudo da mesma. Ó, pessoal, vocês só vão ver esse próprio dinheiro aqui. Só vai dar pra ver o de 1000 mesmo. Você só vai conseguir ver o de 1000 agora. Ó, 1000. Só saiu de 1000. Quando a gente trocar, a gente mostra. É isso. Conseguimos algumas cédulas para mostrar a vocês aqui do dinheiro da Tailândia. Eu não sei, acho que essa é a maior nota de 1000. Não sabemos. Deve ser. É a maior nota que temos no momento. É a maior nota que nós temos. Tem essa pessoinha aí, depois a gente descobre quem é. A de 500 é rosinha. E tem a mesma pessoinha. É simples, né, a nota? Mudam as pessoas atrás. Ah, tá. Essa é de 100. É de 100 e a de 20. de 20. Ah, e temos duas moedas. Uma de 10. Parece ser de 10. Essa aqui é a maior, que parece de 1 euro. E de 1. É isso. Bom, viemos dar uma olhadinha, aproveitar que o hotel tem. Essa é a parte De exercícios, de exercícios e o outro lado é a parte de máquinas. Que, se nós tivermos um mínimo de juízo na cabeça, vamos mostrar pra vocês depois. O que quer dizer que a gente vai fazer. Eita, poxa, aí tá uma Como é que coisa. usa isso? Tem aqui uma imagem. Oxê, pedala pra trás. Deixa eu tentar, aqui. Segura aqui.
favor, demonstre que eu fiquei curioso. Tá certo isso, gente? Gente, tá certo isso? E o que eu faço? E o que tu faz? Amor, é pra fazer o quê? Sai daí, tá vendo, gente? Cadê? Bom, a pessoa vai pra frente, vai pra trás, aí bota a perna dobrada, bota a perna... Isso é pra alongar? Pra alongar. Por que meu pai não tinha? Comprou uma máquina pra isso. Você alonga isso? É isso pra alongar? Porque bota a perninha pra frente, ó. Bota a perninha pra frente. Ó, e dá uma esticada pra trás. Eu pensei que era pra pedalar, então não é. Bota um braço cruzado. É Stretch Trainer, tem ali. Escrito. Tá. Isso aí, vamos ser fitness pelo menos hoje. Arrumadinho. Isso aqui é o quê? Ar-condicionado? Não sei. Só sei que aqui, ó, é a academia. Não sei o que é isso. E como a gente usa tudo que é de graça, se tá incluído no preço, a gente vai usar. Olha só, tem até uma boa variedade de pesos. Bolas pra jogar pra cima. Peso. Essa máquina aqui de costas. Essa daqui completinha. Essa aqui para a perna. Extensora. Aqui mais outra. Oh, dá pra fazer um bom treino aqui, hein? Olha só. Essa aqui também pra fazer braço. E essa aqui é abdominal. Gostei. E a gente vai escolher aqui e vai fazer um exercício em cada. Pronto. Um nesse. Circuito. E aí? Se preparem para ver este corpo malhado. E este, talvez, também. Em uma semana, que é o tempo que a gente vai ficar aqui. Então, tem que fazer magia. tem que ir uma semana esse negócio dar resultado aqui na gente. Então, pronto. Vamos malhar agora. Do primeiro dia chegou, a gente pediu porque não conseguimos nos organizar. A gente ainda tá num jet lag. É verdade. Estamos nos habituando. Então pedimos comida pelo aplicativo, ok? Um arrozinho com carne de boi, né? E um arrozinho com carne de porco. Deu 7 euros isso aqui. Não é pra cada um não, isso aqui tudinho aqui deu 7 euros. E fomos no mercado comprar bebidinhas. E tinha lá um Pepsi azul. Eu comprei. Olha isso. Deve ser muito ruim, porque essas coisas coloridas eu nunca gosto. Mas a gente comprou um pra provar. Vou tomar esse que tem menos. Tem gosto de shampoo. Gosto de shampoo? Parece Deixa eu provar. shampoo. Shampoo com refrigerante. Não é ruim não, mas eu prefiro Pepsi. Normal. Preta. E é isso, eu só queria mostrar essa curiosidade. Eu acho que a gente merece esse pessoal aqui provando comidinhas, talvez. Acho que não. Mas eu tenho meu... queria mostrar só porque foi curioso, muito diferente do que a gente faz aqui e come. Gosto de shampoo. Tô ainda tentando tomar o meu. Ele já tomou o dele todinho. Tomei antes da comida porque eu queria ficar com o sabor da comida. E pra você que tá pensando em comentar, e você já tomou shampoo? É o gosto do cheiro. Não é o sabor, porque eu nunca bebi shampoo. Já caiu no meu olho, mas eu nunca tomei. O gosto do cheiro, vocês não sabem não, tipo, gosto, tem o gosto de barata. Nunca comi barata, mas tem o gosto do cheiro da barata. É isso. Se gostou, gostou. Se não gostou, tem cheiro de shampoo. Minha cara enquanto ela fala da barata. Eu usei um exemplo errado, né? Eu devia ter dito, tipo, cerveja. Pra mim. Eu vou dizer aqui agora. Polêmica, a polêmica. Vou criar uma polêmica agora. Eu já tentei tomar cerveja, não gosto. Não gosto. Pra mim tem gosto de... Presta atenção. Calma, antes de falar, explica que você gostaria muito. Eu gostaria muito, porque eu acho muito elegante uma pessoa que sabe apreciar uma boa cerveja. Por favor, não me odeie. Quando eu tomo cerveja, parece que eu estou tomando
pano de chão, água de pano de chão espremido. Depois que limpou a casa. Nunca tomei, mas pra mim me traz esse sentimento. Quantos seguidores a gente vai perder agora? Desculpa. Vou apagar, não vou colocar isso. Bom dia, gente. Bom dia. Viemos aqui no Parque Lumpini, que é um dos parques que o pessoal chama de um pulmão da cidade. Fica aqui bem pertinho do hotel onde a gente está hospedado. E decidimos vir dar uma caminhada para ver o primeiro parque aqui da cidade de Bangkok. E também poder compartilhar com vocês um pouco da vibe. Ele tá com muita reforma rolando, estão pavimentando de novo as ruas aqui de dentro. Tá vendo? Tem muito caminhãozinho passando assim. Dá pra perceber bem, ó, que eles estão realmente pavimentando tudo de novo. Antes era tudo assim, então eles ainda vão passar por aqui. Mais um pavilhão. O parque é bem grande. Já caminhamos um bocadinho e decidimos parar aqui do lado de um riozinho que tem aqui. Encontramos uns lagartos que se chamam lagartos monitores. Procuramos na internet, porque a gente não sabe não. Pra mim eram pequenos crocodilos. Pra mim também, não vou mentir. Novo animal desbloqueado. É assim que vai conhecendo novas coisas. Vimos que para os humanos eles não são risco. Claro, porque tem que fazer logo a pesquisa, né? Ele pode me atacar, tá? Eles podem atacar o quê? Pássaro. Tem uns gatinhos aqui também. Tem gatinhos. Né? Uns peixes. Tinha um logo ali atrás, mas ele se escondeu. A gente ia fazer um Discovery Channel aqui, filmar ele atacando um pássaro, mas ele não atacou não. Aí a Mintas procurando sobre as coisas daqui, viu que também tem cobras. Nesse parque. Nos faz relembrar que estamos na Ásia. Aqui os animais são diferentes. Tem que tomar atenção, né? Sempre que possível repelente, tomar mais atenção. A gente é do Brasil, a gente já sabe que tem que tomar atenção com os mosquitos também, que são bem perigosos. Mas aqui também mais, né? Sei lá, eu já vi vídeos que tem umas aranhas diferentes, umas aranhas grandes, então sempre tomar conta do... Foi já checar aqui embaixo do banco. Tem não, nada embaixo do banco não. Tem que ficar atento. Não vamos ser bobão, né? Estamos numa região mais afastada do centro de Bangkok. Ela é também um centrinho, vamos dizer que é um centro mais financeiro, exatamente. Decidimos não ficar no calor do centro, no centro mais movimentado dessa vez. E bom, estamos aqui há alguns dias, chegamos a uns 3 dias e não saímos de 3 quilômetros do nosso hotel. Não fomos muito mais longe que isso, não visitamos nenhum templo ainda, não visitamos nenhuma rua importante, nem o centro, nada. A gente ainda está se habituando
fazendo nossos planos. Porque foi uma mudança drástica, né? Viemos da Geórgia pra cá, saímos do frio pro calor, queríamos calor e realmente tá calor. Não tem uma gota de... Tem uma gota de suor, assim. Não tem nada de vento. Tá realmente calor, abafado e úmido, assim como queríamos. Então aguenta. Agora aguenta. Pediu? Agora não reclama do calor, não. Então esse vídeo vai ser mais sobre a nossa chegada aqui. Já explicamos por que viemos para aqui. A lógica seria ficar pelos países próximos, né? De Armênia, Azerbaijão. Onde a gente estava, né? Onde estávamos, de onde estávamos exatamente, que era a Geórgia. E aí, amor, conta pra gente o que você achou dos primeiros dias em Bangkok. Eu gostei muito, tô muito feliz por agora estar na Ásia, no Sudeste Asiático. Eu gosto muito da cultura asiática, então conhecer um pouquinho mais. Parece que eu tô ficando mais alto, peraí. O clima é muito parecido com a minha cidade, Recife, então eu não vou achar muito ruim. A comida já achei maravilhosa. E o povo muito simpático. É verdade. Eu saí do balanço. Se vocês não ficaram tontos, eu já tava ficando. Então, achei melhor sair. Bom, resumindo é isso. Não tenho... Foram só 3 dias que estamos aqui, mas é que tem aquela empolgação dos primeiros 3 dias, dos primeiros dias. E sim, estamos bem empolgados. Quando a gente nem saímos 3 quilômetros de onde a gente estava, já é tudo diferente, novo. Vamos aproveitar bastante, tenho certeza disso. E vai ser uma experiência muito boa, incrível. Vamos fazer que seja uma experiência muito boa. Temos que fazer planos do que queremos conhecer por aqui, para onde vamos, de que praias, ou se vamos conhecer praias. E a gente precisa organizar isso. Não gostamos de ficar com isso bagunçado na nossa vida. Precisamos de ter pelo menos uma agenda com nossos planejamentos, para onde queremos ir, o que queremos fazer. A gente não é desse tipo de chegar e se virar no lugar, e isso nos consome um pouco. E por isso que essa semana a gente não tá conhecendo nada. Ficamos parados aí no hotel para planejar o que a gente precisa fazer, porque a chegada aqui já foi inesperada. Compramos a passagem já 2 dias antes e viemos para cá. Então o resto precisa ser planejado para não consumir a nossa mente. E agora vamos saber o que ele está achando da cidade. Bom, eu tô achando a cidade muito boa. Como ela disse, o clima é muito bom. As pessoas são muito gentis aqui também. Eles têm uma doçura natural, sabe? Quando eles estão falando contigo. Acho que não sei se é uma questão tropical, porque lembra muito ao nosso povo, sabe? A forma de você ser atendido em restaurantes, em mercados. Então as pessoas estão sorrindo para você e estão tentando te ajudar. Você vê isso em pequenos detalhes. Detalhes já são pequenos, mas enfim. É muito legal estar assim. A gente leu que os tailandeses são muito receptivos, mas nós também tínhamos lido que os georgianos são muito receptivos. Não é que eles não tenham sido de todo conosco, mas a gente esperava mais quando a gente foi lá. Ou seja, a gente foi com expectativa meio alta, já que a gente veio sem expectativa, porque como a Rebeca disse, a gente nem sabe muito bem o que vai fazer, porque o propósito de vir para aqui foi simples: vamos sair do frio. Então não teve planejamento de, nossa, velho, a gente tem um plano tailandês para ser feito. Não, a gente saiu do frio e vai se planejar aqui para resolver nossas coisas. Também posso dizer que as coisas são muito baratas, né? Ontem a gente conseguiu almoçar por 3 euros, os dois, certo? Um euro e pouco cada um. Então, a comida aqui é barata. Não sabemos ainda se vale a pena ir ao mercado fazer compras. Queremos ir até mesmo para gravar um vídeo, se der, né? Se não for proibido gravar, para mostrar o preço das coisas para vocês e também para guardar para a gente consultar no futuro. Mas não sei se vale a pena, sinceramente, pelo preço que as comidas de mercado são. De mercado que eu digo, mercado de rua, onde o pessoal tá vendendo comida. Não sei se vai valer a pena, mas para primeiras impressões acho que é isso. E antes que a gente se esqueça, né, nesse primeiro vídeo,
Não sei o que ele falou, não. O que que ele Enjoy your falou? trip. Ah, ok. Fiquei sem jeito, mas ele falou, don't be shy, não seja tímido, mas eu fico tímido. Não dá, eu sou meio tímido. E antes que eu me esqueça, né, nesse primeiro vídeo, assim, de boas-vindas a Bangkok e primeiras impressões, compartilhar com vocês o detalhe da internet, né? Lá no aeroporto, Rebeca falou por alto, nós compramos um eSIM, que é aquele chip digital, pela internet mesmo. Antes de chegar aqui, compramos 1 GB, ou seja, custou $1, para que a gente tivesse internet quando chegasse, para poder pedir o táxi, né, do aeroporto e tal. Tem muitas lojas que vendem chip no aeroporto, mas são mais caros do que o normal, entendeu? Então, a gente pegou e veio para o centro para comprar num local não tão abusivo, né, como é o caso do aeroporto. Nós pesquisamos as 2 principais empresas daqui de telefonia. A primeira delas é a AIS, a segunda é a True, que é True, porque eu e Rebeca a gente costuma pegar um numa delas e o outro na outra, para termos um backup, sabe? Se uma funciona melhor, a rede de uma é melhor numa cidade, a da outra em outra, assim a gente mantém, porque como a gente tem que trabalhar, né, sempre temos de ter uma internet reserva boa. O meu chip eu comprei com a True e foi 200 baht, que dá direito a uns 50 GB de internet, uma coisa assim. E o de Rebeca foi 350 baht e dá uns gigas a mais, aí sei lá, 60, uma coisa dessa. A diferença é que o dela tem uma velocidade maior e o meu tem uma velocidade menor, eles limitam isso. E além do chip normal, da internet normal, eles te dão acesso aos Wi-Fi deles que estão espalhados por aí. Então, não é barato, não é caro, como vocês veem. É um chip para um mês inteiro, tá? Dura 30 dias. Então, essas foram as nossas primeiras impressões daqui. Algumas dicas. E sabemos que esse destino é um destino muito conhecido por muita gente. Dá para encontrar muitas coisas na internet. Mas estamos aqui. E se vocês quiserem ver o jeitinho We Save Moments de fazer a Ásia e a Tailândia, podem ficar por aqui com a gente. Espero que sim, espero que gostem do nosso jeitinho. Vamos embora, porque o calor apertou. E esse vídeo a gente termina por aqui. Valeu, pessoal. Tchau! Tem muita pimenta. Não tô preparado pra isso. Oi, que... Mano. Como é que eu vou sobreviver? Rapaz, o bicho pegou aqui, viu? Tá bom, obrigada.